Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast oficial da Rede Clínicas Olhar Saúde, o Pode Olhar. Eu sou a doutora Raiza Ellen, sou médica oftalmologista e estou aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é falar sobre o diabetes. E não poderia convidar nada mais, nada menos que o doutor Álvaro Bruno, médico oftalmologista, especialista em diabetes, em retina, em diabetes na visão. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do diabetes e qual é a relação que ela tem com a visão. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. Doutora Raiza, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no episódio do Pode Olhar, esse podcast que tem levado para as pessoas informação de qualidade, de modo simplificado, que as pessoas conseguem, de fato, entender os problemas que podem ser desencadeados por diversas alterações. E hoje, especificamente, vou falar de um tema que eu adoro, que eu tenho estudado a minha vida toda, que é sobre a questão do diabetes e o impacto a nível dos olhos. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. Então aproveita agora, se você conhece alguém que tem diabetes, alguém na sua família, algum amigo, aproveita e encaminhe esse vídeo para as pessoas que têm diabetes, né, doutor Álvaro? Curte aqui esse vídeo para que essa informação seja transmitida para mais e mais pessoas, que cada vez mais as pessoas tenham informação verdadeira e correta sobre o diabetes. Então vamos começar. Doutor Álvaro, primeiramente explique para a gente o que é o diabetes. Bom, pessoal, vamos lá. De modo bem claro, nós estamos falando de diabetes, de uma doença que está atingindo já cerca de 10% da população do Brasil. Praticamente 20 milhões de pessoas hoje sofrem com diabetes no Brasil. No Maranhão, estou falando de quase 750 mil pessoas com esse problema. Então, diabetes é uma doença caracterizada por uma elevação dos níveis de açúcar, de glicose no sangue. Isso como? Numa glicemia em jejum, no exame de sangue, você vê os índices acima de 126. Você vê a hemoglobina glicada acima de 6,5%. Ou então, em um exame esporádico, a pessoa não estando em jejum, uma glicemia acima de 200. Então, esses três critérios basicamente preenchem já o diagnóstico que você sabe se você tem ou se você não tem diabetes. O pré-diabetes, que é uma coisa muito ainda duvidosa, as pessoas ainda têm muita dúvida em relação a isso, são quando esses índices estão um pouco abaixo. Por exemplo, na glicemia em jejum está entre 100 e 125. Hemoglobina glicada entre o quê? Entre 6 e 6,5%. Então, se você tem essas alterações, nesse sentido, você tem pré-diabetes. Se você tem aqueles critérios anteriores que eu mencionei, você já tem diabetes. E a partir daí, a pessoa que tem diabetes, ela precisa ter um cuidado redobrado em relação à visão. E é isso que nós vamos tratar aqui nesse episódio de hoje. Perfeito, doutor Álvaro. Então você falou um pouquinho sobre os exames que o paciente pode fazer, a partir de quando ele pode desconfiar que ele tem diabetes. Mas e sintomas? Existem alguns sintomas? O paciente que tem diabetes, ele tem algum sintoma, não só a nível da saúde como um todo, mas a nível da visão também. O paciente que tem diabetes, quais são os sintomas que ele pode ter? Bom, inicialmente temos que classificar os tipos de diabetes. Nós temos basicamente dois tipos. Tipo 1, que é o tipo da infância, em que a criança ela não apresenta nada inicialmente, até ela ter uma crise de epilepsia, uma crise de convulsões, em que a glicemia subiu muito e gerou essa alteração. E aí, nesse momento, ele acaba descobrindo que tem diabetes. Isso por uma ausência absoluta da insulina devido a um defeito no pâncreas. No tipo 2, que é o tipo mais comum, quase 90% dos casos é tipo 2, que é da fase adulta, a pessoa passa anos sem saber que tem essa doença. Só vai detectar, na maioria das vezes, quando vai fazer um exame de rotina, um exame de sangue. E acaba descobrindo que tem a doença, preenchendo aqueles critérios. Portanto, é importante que você saiba, a pessoa com diabetes do tipo 2, ela tem um risco ainda maior, porque o diagnóstico geralmente é tardio, a pessoa não descobre logo naquele primeiro momento. E aí vem alguns sintomas que a pessoa pode apresentar. São sintomas inespecíficos, sintomas que eu digo do corpo humano mesmo, sem ser dos olhos. E aí nós temos o quê? Polidipsia, que é o quê? Aumento da sede, a pessoa com diabetes tem muita sede, vontade de tomar água. Tem polifagia, que é aumento da fome, come demais, come e a fome não cessa. Terceiro, tem o quê? Poliúria, que é o quê? Aumento do volume do xixi. E por fim, o P de perda ponderal, perde peso. O pessoal começa a perder peso e emagrecer de modo muito rápido, sem saber por quê. E quando faz o exame de sangue, comprova a doença e tem diabetes. A nível dos olhos, a doença é tão perigosa, o diabetes, porque ele também atua de modo silencioso. A pessoa pode já ter sangramentos,
pode já ter alguns vazamentos dentro dos olhos, na retina, que é o fundo do olho, e não perceber absolutamente nada. Portanto, a pessoa que tem diabetes, ela deve fazer logo um exame rápido, antes de ter algum sintoma, porque ela é capaz de prevenir essas doenças que podem acontecer dentro dos olhos. Uma vez que o diabetes avance ainda mais dentro dos olhos, começa a apresentar alguns sintomas, como manchas na visão, embaçamento, oscilações na visão, desvio nos olhos. Além dessas manchas, pode ocorrer ainda flashes de luz, uma cortina preta pode aparecer, ou até mesmo a visão pode apagar de uma hora para outra. Nesse caso, a pessoa pode ter tido algumas hemorragias dentro dos olhos causadas pelo diabetes. Então, diabetes é perigoso, sim, mas é possível tratar e a gente vai já descobrir como ao longo do episódio. Maravilha, Otávio. Então, você explicou que mesmo no início dos sintomas, mesmo no início da doença, os pacientes podem até não sentir nada. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui orientando, passando informações para vocês, que é importante fazer o acompanhamento sempre com o oftalmologista para fazer o exame do fundo de olho e verificar se já tem algumas alterações na visão. E realmente, quando vai ter os sintomas, é porque o diabetes já está bem avançado e já chegou a ter as complicações do diabetes na visão. E, doutor Álvaro, por que as pessoas têm ficado cegas pelo diabetes? Doutora Raiza, se dependesse da minha vontade, da sua, de toda a equipe da Olhar Saúde, isso deveria ser exterminado no mundo. Eu estou falando que é possível uma pessoa que nasce com o olho absolutamente normal, perfeito, eu digo porque a gente faz também exames em recém-nascidos para avaliação de retinopatia da prematuridade. É possível essa pessoa que nasce com o olho perfeito terminar a vida com o olho perfeito, sem sofrer complicações. Então, por que as pessoas ainda ficam cegas pelo diabetes? Porque não sabem controlar o diabetes. Porque não fazem e não têm o acompanhamento adequado. Porque não têm a informação, o conhecimento, a sabedoria, que é o conhecimento em ação, de modo aplicado na vida. E é por isso que esses momentos aqui, momentos do Pode Olhar, momentos da Rede Olhar Saúde, a gente se coloca para vencer esses obstáculos. Para vencer exatamente, para superar isso na sua vida. Isso que está te atrapalhando e que pode levar você a ficar cego. Não aceite alguém dizer para você que só porque você tem diabetes, você vai ficar cego. Não aceite alguém te dizer que só porque seu pai, infelizmente, perdeu a visão, ou sua mãe ou seu avô, que isso vai passar de geração em geração na sua vida. Isso não vai acontecer. Não aceite você condenar o seu filho porque você tem diabetes, que ele vai ter também. Dá para a gente interromper esse processo, dá para a gente te ajudar. Como? Te informando, te orientando. Existe uma equipe que nós temos multidisciplinar, e a gente sabe disso. Não adianta você acreditar que sozinho consegue cuidar do diabetes. É uma crença muito comum, doutora, que nós recebemos diariamente. Não, doutor, eu estou me cuidando. Não sei como é que esse diabetes fica alto assim. A pessoa acredita, vocês acreditam que sabem cuidar disso sozinho. E não sabem. A gente tem que ser humilde, quebrar esse orgulho e dizer, eu preciso de ajuda. Eu não sei cuidar do meu diabetes sozinho. Eu preciso de pessoas, de médicos que me orientem, que me acompanhem. Quebrando esse orgulho, quebrando isso tudo, você se coloca numa posição de que você quer aprender para melhorar. E você acaba melhorando, seguindo as orientações adequadas. Eu sei que você em casa pode estar aí pensando no seu marido nesse momento, que geralmente o homem é mais teimoso, e é verdade. Eu sei que você, que é marido, pode estar pensando na sua esposa, que está um pouco teimosa. Então oriente, mande esse vídeo para ela. Pode servir. Essa mensagem pode entrar pelo ouvido e chegar no coração dela. E pode fazer com que ela tome uma decisão. Tome a decisão de se cuidar e a gente vai estar aqui pronto para te servir e te ajudar, para que você não perca a visão pelo diabetes. É isso mesmo, né, Otávio? É por isso que é tão importante esses momentos aqui no Pode Olhar, nas redes sociais, para a gente estar passando sempre essa informação. Acho que quanto mais informação, melhor para você estar bem orientado, para você orientar outras pessoas e não deixar o diabetes acometer os seus olhos, a sua visão, para que você não perca a visão pelo diabetes. Esse é um dos grandes objetivos que nós temos no Pode Olhar e na Rede Clínica Olhar Saúde. E, doutor Álvaro, uma pessoa, por exemplo, que já perdeu a visão pelo diabetes, ela tem a possibilidade de recuperar? Doutora, fantástico. É a pergunta mais desafiadora, talvez, de hoje, né? Talvez, não sei. Vamos ver se não vai vir alguma depois. Pessoal, é o seguinte. Existem 2 tipos de cegueira causada pelo diabetes. Há uma cegueira que é reversível e uma cegueira que é irreversível. Então, a gente precisa descobrir qual é esse tipo de perda de visão que você tem.
Você pode estar naquele nível ainda que pode, com o tratamento, recuperar, ou infelizmente já está naquele estágio tão terminal que a visão não consegue ser restaurada sob nenhuma intervenção médica. Então, o que nós temos que entender? Basicamente isso. Você pode testar a sua visão em casa. Você pega, fecha um dos olhos, o olho bom, e tenta olhar com esse olho que não está funcionando tão bem. E ver se você consegue ver pelo menos a luz. Um vulto, uma luz, e isso já é um bom sinal. É um sinal de que existe vida nos seus olhos. E a gente pode, de repente, fazer os exames, fazer uma ultrassonografia ocular, fazer um OCT, que é uma tomografia de dentro dos olhos, fazer uma avaliação do fundo de olho e ver por que você não está enxergando. Porque o diabetes ele pode causar cegueira de várias formas. Pode causar cegueira com catarata, pode causar cegueira com glaucoma, pode causar cegueira com descolamento de retina, com edema macular, pode causar cegueira ainda com outras alterações. Então a gente tem que definir com o exame uma avaliação especializada para saber se seu caso ainda tem jeito ou se não tem jeito. Recebo também, doutora, muitos pacientes que eu já fui despachado por vários médicos, doutor. Eu não tenho mais esperança. Então, entenda, sempre vale a pena pedir uma segunda opinião. Sempre vale a pena. Talvez aquele colega médico que avaliou você não é um especialista em diabetes na visão. Talvez a pessoa possa ter falado aquilo naquele momento, ou então a medicina naquela época que foi examinada você era de uma forma, e isso vai avançando e pode ir mudando. Né? Novos aparelhos, novas tecnologias que podem de repente tratar você. Tudo isso faz muita diferença. Aqui eu cito como exemplo a vitrectomia, que antigamente era feita de um modo muito arcaico, a cirurgia de dentro da retina. E hoje em dia é feita com micropinças que nem precisa mais costurar, dá ponto. Olha só, doutora, como isso evoluiu, a medicina amadureceu, a oftalmologia tem avançado e a gente tem isso como uma prerrogativa muito forte dentro da Olhar Saúde. Jamais tirar a esperança das pessoas. Você entra em qualquer unidade da Olhar Saúde, você não pode sair sem esperança. A pessoa não morre quando perde a visão. Não morre quando o coração para de bater. Ela morre quando perde a esperança. E a gente não vai deixar isso acontecer na sua vida. Pode contar com a gente. Perfeito, doutor Álvaro. E qual, então, é o primeiro passo que uma pessoa com diabetes deve ter para cuidar dos olhos, para que tenha sua visão sempre bem recuperada? Quais são os primeiros passos que a pessoa tem que ter para não acometer o diabetes na visão? Bom, o primeiro passo é simples. Você entender que tem diabetes, aceitar o problema. Muitas pessoas, infelizmente, ainda negam. Não, eu não quero ter isso, não. Isso não me pertence. Eu não tenho isso. E fica negando o diabetes. Não usa medicamento, não sente nada. Eu não quero ter isso, eu não vou ter isso. E isso vai passando. E a doença vai se manifestando e vai gerando complicações. Isso é mais comum do que se imagina, doutora Raiz. Então, o primeiro passo é você aceitar o problema. Se for preciso, consulte com uma avaliação com um psicólogo. Faça sua avaliação com um endocrinologista. Consulte com a gente, se for o caso, a gente vai te ajudar nesse primeiro momento, como você abordar se for seu filho, por exemplo, que tem diabetes tipo 1, que é uma criança, também tem que ter muito cuidado de comunicar isso. Porque uma pessoa com diabetes, você pode ter a vida absolutamente normal. Você não é diferente de uma outra pessoa. Você pode ter uma vida absolutamente normal, realizar todos os seus sonhos, só tem que ser vigilante quanto ao uso das medicações e o acompanhamento médico. Então esse é o primeiro passo, você aceitar que tem um problema e que você precisa de ajuda. Eu costumo falar o seguinte, a pessoa com diabetes que é teimosa, ela acaba passando muito mal ao longo da vida. Sofre complicações. Pessoa com diabetes que aceita o problema e que busca um tratamento, busca uma ajuda de uma equipe multidisciplinar, que tem endocrinologista, que tem nutricionista, que tem oftalmologista, todo um suporte, essa pessoa dificilmente evolui com uma complicação. Então o primeiro passo é esse, aceitar a doença e buscar um acompanhamento adequado para cuidar, não só dos seus olhos, mas também da sua saúde orgânica como um todo. Maravilha, doutor Álvaro. Eu vou agora responder uma pergunta de uma paciente nossa, a dona Maria, que perguntou o seguinte. Doutor Álvaro, eu já fiz de tudo e o diabetes não baixa e a minha visão só piora. O que eu preciso fazer? Minha amiga, seguinte, nesse caso, tem uma solução para você. É impossível um diabetes não baixar com o tratamento correto. Então indica que o tratamento seu não está correto. E a senhora não fez de tudo, ou então fez de tudo que a senhora tem conhecimento para fazer. A senhora precisa de ajuda de alguém que tenha um conhecimento além do que a senhora acha que é necessário, para que a senhora possa controlar.
Então, é lenda, é mito uma pessoa que diz que o diabetes não tem jeito, não tem como baixar. Tem como baixar sim. A senhora que não sabe, ainda não aprendeu, não teve, digamos, a oportunidade de ter um acompanhamento adequado para poder baixar. Pessoal, o que faz baixar a glicemia? É muito simples, pessoal. É uma demanda entre o que você come e o que você queima, o que você perde. É muito simples. Só que você tem que saber. Você pode baixar a glicose do sangue com medicamento, comprimido, ou com insulina. E muita gente tem muito receio da insulina. Eu não vou tomar insulina, eu não quero ficar furando minha barriga, quando na verdade talvez seja essa a principal solução que você precisa. Mas a pessoa não aguenta o início do tratamento. A glicemia baixa muito rápido, a pessoa começa a desmaiar, ela se assusta com isso e não quer dar continuidade com o tratamento, não sabendo que aquilo é só uma fase de adaptação e que logo depois ela vai conseguir ter uma normalidade. Então é muito importante que você não desista da sua visão. Não desista da sua saúde. O diabetes é um obstáculo, inicialmente mas depois ele passa a ser de forma muito, digamos, usual, comum. Você consegue lidar bem com essa doença, contanto que você tenha um acompanhamento. Existe um fator que é primordial para definir que tipo de pessoa com diabetes você vai ser. A pessoa que sofre complicações, que amputa uma perna, que vai para hemodiálise, a pessoa que vai padecer com cirurgias dentro dos olhos por questão de hemorragias, descolamento, uma pessoa que vai ter um AVC, um infarto, ou uma pessoa que assume desde o começo que precisa de ajuda, que vai regularmente nas consultas, que faz seu plano de acompanhamento, que segue a dieta, segue as orientações, toma seu remédio corretamente, é alinhado com seu médico, sabe o nome do seu oftalmologista, é acompanhado próximo da sua casa. Essa pessoa dificilmente vai sofrer complicações. Que tipo de pessoa você quer ser com diabetes? Perfeito, doutor Álvaro. Então, você falou da importância do acompanhamento, a importância de você estar sempre controlando seu diabetes, tomar as medicações, cuidado com a alimentação, ter todo um acompanhamento, né? Quanto mais você tiver acompanhado com vários profissionais médicos capacitados, melhor vai ser para o seu controle de diabetes. E vamos responder aqui uma pergunta de uma paciente que perguntou: doutor Álvaro, meu diabetes está controlado e minha visão está piorando. Por que isso acontece, doutor Álvaro? O diabetes dela está controlado, mas a visão dela continua piorando. Doutora, uma excelente pergunta, né? Muita gente pensa que o controle do diabetes serve para melhorar a visão. Na verdade, serve para não piorar a visão. Olha só, infelizmente, você que está ouvindo agora, se você tem diabetes, se você controla agora o diabetes, é fundamental que você faça isso, mas não vai corrigir os erros do passado. Não vai corrigir as consequências que o diabetes já causou nos seus olhos. Você entendeu? Parar a chuva agora, o temporal, a tempestade, não vai arrumar a casa que foi toda bagunçada pelo temporal quando ele ocorreu. Então é importante que você saiba isso. A visão pode continuar piorando, sim, porque a retina já pode ter sido comprometida, já tem sangramentos instalados, a catarata já está instalada e ela continua com o processo de amadurecimento, mesmo com o controle do diabetes, porque tem outros fatores que podem levar a catarata também. Então a visão sua pode piorar, sim. Então controlar o diabetes é importante para que você não tenha mais esse fator piorando os seus olhos, a sua retina, a sua catarata. Mas esse fator independente não é capaz de evitar que sua visão piore. Você precisa descobrir o que está acontecendo de fato. A pergunta mais interessante deveria ser assim, para você que está ouvindo. Controlei o diabetes e a visão está piorando. Por que isso está acontecendo? Qual é a razão de minha visão estar piorando se eu já estou com o diabetes controlado? E a resposta é, não é só o diabetes que piora a visão. Não é só o diabetes que piora a visão. Então, que fique claro isso. Vamos entender como está a sua retina. Acho que a pergunta é ideal. Vou dar aqui uma dica aqui, doutora. Uma coisa que eu pensei aqui agora. Você que tem diabetes, quando você for ao oftalmologista, seja na Rede Olhar Saúde, seja em qualquer outro lugar do Brasil, você chega assim para o seu médico: doutor, como está a minha retina? Ao invés de perguntar, como está meu grau aqui do óculos? Você chega e pergunta assim: doutor, como está o fundo do meu olho? Como está a minha retina? Essa é a pergunta mais importante que você deve fazer para saber se realmente o diabetes já está atingindo a sua visão ou se ele não está atingindo os seus olhos.
Maravilha, doutor Álvaro. Então, aqui para finalizar, uma última pergunta muito importante. O que você acha, qual é a sua opinião sobre a importância dos profissionais, do acompanhamento de vários profissionais? A gente está aqui falando dos 2 oftalmologistas, muito importante o exame do mapeamento de retina. Você falou muito bem da retina, para você perguntar sempre ao seu médico como é que está a minha retina. Mas e os outros profissionais? Quais seriam esses profissionais e qual a importância do acompanhamento de uma equipe multiprofissional no paciente com diabetes? Doutora, nós estamos falando aqui de uma doença que atinge os vasos sanguíneos e que leva a um aumento da glicose, do açúcar do sangue. Entenda, pessoal, tudo que favorecer esse aumento do açúcar do sangue deve ser rastreado e monitorado de perto. O que faz aumentar o açúcar do sangue? O próprio diabetes, a emocional abalado, a alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, o uso de alguns medicamentos, como corticoide, por exemplo. Então, esses fatores devem ser monitorados. Agora, vamos lá. Sono inadequado. Então, quem que controla? Quem é o médico mais capacitado para cuidar do diabetes que nós temos na nossa equipe, graças a Deus, que é o endocrinologista. Esse é o principal. Você precisa ter um endocrinologista, um médico do diabetes. Na minha região não tem endocrinologista, mas deve ter um clínico geral. Algum médico que faça esse papel de um endocrinologista. É importante isso. Segundo, você precisa de uma nutricionista ou uma orientação nutricional sobre a sua alimentação. Você acredita que sabe comer, mas você não sabe comer da maneira correta. Você precisa saber a caloria, ou a qualidade do alimento e a quantidade, para que você possa fazer uma ingestão adequada, de forma que você se alimente, faça a sua nutrição, mas que você, de fato, o quê? Que você não aumente a glicemia por uma alimentação inadequada. Além disso, o que mais que você precisa fazer? Você precisa de um médico oftalmologista que avalie a sua visão. Além disso, você precisa de uma orientação psicológica, mental, para que você controle as suas emoções. Tem momento que você pode oscilar por uma ansiedade, uma preocupação ou outra, e isso pode liberar cortisol e aumentar a glicose do seu sangue. Você precisa de um auxílio físico, para atividades físicas. Também, para que você possa desempenhar uma atividade e queime e ajude também a baixar essa glicose do sangue. Ou seja, uma equipe multidisciplinar. Nós temos um programa para isso, que é o Diabetes com Visão. Um programa desenvolvido com muito carinho, estudado ao longo do meu mestrado, estudado ao longo do seu mestrado, da sua faculdade que você fez também de nutrição. Então a gente criou um programa para isso, que realmente responde e atende a essa demanda. As pessoas que precisam de acompanhamento do diabetes. Uma vantagem porque é online, ou seja, as pessoas de vários lugares do Brasil e fora do país podem também ter acesso a esse tipo de orientação. Isso é fantástico e tem mudado a realidade de centenas, de milhares de pessoas em todo o Brasil. E a gente fica muito feliz de poder, desmistificar, decifrar o tratamento do diabetes, podendo agora de modo simples levar para as pessoas cuidados adequados, online, acessíveis, para que as pessoas não precisem passar por uma cegueira para tomar juízo e cuidar melhor do diabetes. Maravilha, doutor Álvaro. E mais uma vez, a gente falando da importância, né, da orientação, da educação, e por isso que surgiu esse programa, justamente para a gente poder orientar cada vez mais e educar os nossos pacientes. E uma prova disso é que eles ficam tão educados, graças a Deus, a gente passa muita informação diariamente na clínica e nos programas, que eles passam também a orientar outras pessoas, né, familiares, vizinhos, e aí cria uma grande comunidade, muitas pessoas aprendendo cada vez mais sobre o diabetes. E doutor Álvaro, para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui um recado, uma dica, uma orientação para quem está agora assistindo, quem está nos ouvindo agora nesse podcast, sobre o diabetes, com a mensagem de esperança que você pode deixar para as pessoas que estão escutando a gente agora. Doutora Raiza, primeiro, muito obrigado aqui por participar do Pode Olhar, um episódio maravilhoso, que eu tive essa oportunidade de falar aqui por alguns minutos para as pessoas, que a mensagem para você que tem diabetes é: não desista da sua visão. A sua visão pode ser melhor. Não desista de controlar o diabetes. Se você ainda não controlou, é pelo que você ainda não sabe, que você ainda precisa aprender. E existem pessoas, existem equipes qualificadas, preparadas, que estudam noite e dia para te ajudar nesse processo, para que você passe a controlar o diabetes da maneira certa,
Passe a ter um acompanhamento correto. Mesmo que no início você sinta oscilações, mas que em médio prazo você consegue equilibrar isso e consegue ter uma vida normal. Então é possível que você não perca a visão, é possível que você faça o seu tratamento, a sua cirurgia, se for o caso, nos seus olhos, de modo rápido, prático, para que você não passe por esse desespero de que é ficar cego. Você pode agora. Você que está aí, menos quem está dirigindo, ouvindo aqui esse podcast, você pode fechar os olhos por 10 segundos e perceber qual é o impacto. Vamos fechar os olhos aqui, por 10 segundos. E, doutora, eu te convido também a fechar os olhos por 10 segundos. Que você pense como seria uma vida de uma pessoa quando ela fica cega, quando ela perde a visão. É dessa forma, nessa escuridão. E é por isso que agora, nesse momento, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Está a um passo esse tratamento de vocês. Está a um passo esse cuidado. Diabetes é perigoso para quem não cuida. Quando você assume esse cuidado, você vira protagonista nisso. Você passa a assumir o controle da sua vida, a controlar melhor o diabetes, a ser acompanhado por uma equipe de profissionais adequados, qualificados e consegue mudar o seu destino, reescrever a sua história. Parabéns a todos vocês e que nenhuma pessoa nesse mundo precise ficar cego pelo diabetes. Perfeito, doutor Álvaro. É esse momento, né, que você fez a gente até realmente refletir. Ao fechar os olhos durante 10 segundos, a gente fica realmente reflexivo e vê a importância da visão, né? Essa função tão importante para a gente poder desenvolver nossas atividades do dia a dia, poder trabalhar, poder estar aqui conversando. Então, é até um momento reflexivo para que a gente possa realmente cuidar cada dia mais da nossa visão e não deixar o diabetes ou outros problemas da visão acometer os olhos, tá bom? Então, doutor Álvaro, foi um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast, tá? No Pode Olhar, falando sobre o diabetes, sobre a visão. Então, deixa aqui, aproveita as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões para os próximos episódios. Vai ser sempre um prazer receber as orientações de vocês, tá bom? Se você souber alguém que tenha diabetes, encaminhe esse vídeo, encaminhe essa orientação para que mais pessoas sejam alcançadas, tá certo? Se você também quiser, pode curtir aqui o nosso vídeo. Curta, compartilha com mais e mais pessoas para que todos tenham acesso a essa informação. Doutor Álvaro, muito obrigado por sua presença e nos aguardamos você no próximo Pode Olhar. Só para seguir as redes sociais, Clínica Olhar Saúde. Vai lá agora, manda a foto da sua glicemia, manda a sua dúvida, a sua pergunta que nós vamos te ajudar. Clínica Olhar Saúde. Segue lá, manda mensagem, nossa equipe vai estar pronta para te ajudar. E até o próximo Pode Olhar.